Boa noite. Agradecer primeiramente a Deus pela vida de cada um de vocês que se faz presente aqui hoje, né? Sou o Luciano, participante do grupo Tropa de Elite de Jesus. Fazemos parte aí do Ministério de Jovens junto com vocês, né? E hoje eu quero trazer aqui um complemento do que a gente teve na segunda-feira, no encontro, na reunião dos homens, que foi levantado uma questão bem interessante, bem importante, que está afastando muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes da presença do Senhor, achando que talvez isso não seja um problema ou não seja um pecado tão ruim assim de se cometer, e as pessoas estão se deixando levar pelo engano de Satanás, deixando que Satanás use a nossa mente para que assim nós pecamos contra o Senhor, né? Então, eu quero começar trazendo uma palavra aqui do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu essas duas cidades por completo, né? Então, para a gente ter uma introdução aqui, eu vou ler aqui uma passagem que está em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 20, que vai dizer assim: Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e, porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, Deus falando, e se não, sabê-lo-ei. Então, viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Deus estava falando com Abraão aqui. E lá no capítulo 19, no versículo 24, né, eu vou adiantar um pouco, porque aqui está contando como que foi, por que Deus destruiu, né, essas duas cidades, sendo que Abraão questionava o Senhor: Senhor, por que o Senhor vai destruir se porventura estiver 50 justos lá, o Senhor, mesmo assim o Senhor irá destruí-los? Aquelas pessoas justas irão pagar pelo pecado do restante do povo? Aí Deus olha para ele e fala: se houver 50 pessoas justas, eu não destruirei. Então, não foi achado 50 pessoas. Então, assim, reduziu para 45, 40, 30, 20. Então, Deus não achou nenhum justo sequer naquela cidade. E Abraão, mesmo assim, queria salvar aquela cidade. Até porque tinha parte de sua família que estava vivendo lá, que era Ló, né? Na verdade, Abraão queria também salvar a sua família que estava lá, né? Então, a palavra do Senhor lá em Gênesis, né, no capítulo 19, pulando um pouquinho aí no 24, vai falar assim, ó: Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e vegetação. Aqui, então, a gente vê que Deus arrasou, não sobrou nada naquela cidade. Animais, a vegetação, como acabei de ler ali, todas as pessoas foram consumidas pelo fogo e o enxofre que Deus fez cair do céu, né? Mas por que de tudo isso? Por um pecado muito comum hoje, que as pessoas estão aceitando esse pecado. As pessoas estão entendendo que isso não tem nada a ver, né? Que é pouca coisa, mas por causa desses pecados, Deus foi capaz de destruir duas cidades por inteiro, né? Que é o pecado da promiscuidade. Esse pecado gera vários outros pecados: desobediência à palavra do Senhor, o povo revoltado. Então, ninguém ficava debaixo do jugo de Deus, né? Da justiça do Senhor. Então, assim, ó, eu trouxe aqui para a gente saber mais ou menos entender
que é esse conceito, né, sobre a promiscuidade, que é conhecida como um ato de manter relações sexuais de maneira simultânea com pessoas estranhas, pessoas diferentes, da quais não se estabelece normalmente um relacionamento duradouro, né, ou amoroso, entre casais. No caso aqui está falando sobre isso, né? Então, as pessoas imaginam uma cidade totalmente promíscua, uma cidade onde a pornografia, onde atos sexuais, desde crianças até as pessoas mais velhas, né, já estavam sendo comum naquela cidade. Então, Deus estava ficando muito triste com isso, né? Muito irado com isso. Então, ele, por causa disso, surgem outros pecados. E é através disso que foi consumido aquelas duas cidades, né? Por causa desses pecados do povo, né? Eu tenho uma pergunta aqui, né? Por que Sodoma e Gomorra ela foi destruída? Por causa disso? Sim. As cidades de Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas por causa da grande maldade do povo que morava lá. Então, o povo já tinha essa maldade no seu coração, né? Seus pecados já não podiam mais ser tolerados, né? A destruição de Sodoma e Gomorra também serve como um exemplo sobre a justiça de Deus, né? Então, muitas vezes a gente é obrigado ou a gente tem que fazer alguma coisa que não nos agrada, mas a gente precisa fazer, é o nosso dever fazer, né? Assim gera a justiça. Então Deus era obrigado a fazer aquilo. Claro que ele jamais queria destruir um povo que ele mesmo criou, né? Só que como ele é justo, pela justiça do Senhor, ele foi obrigado a fazer aquilo, entendeu? A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta. Então ele não, a palavra dele é a última palavra. Ele é o juiz final. Ele bateu o martelo, então já era. Mesmo ele sabendo que muitas pessoas iriam morrer, né? Assim, Deus, só que aquelas pessoas, na verdade, todas elas carregavam uma culpa nelas, entendeu? Então elas não morreram de graças, né? Deus é bondoso e paciente, mas quando os pecados se tornam demasiados grandes, né, sem haver o verdadeiro arrependimento, ele traz um castigo, né? Quem continua a pecar deliberadamente corre esse risco de sofrer um castigo repentino de Deus. Então não tem para onde fugir. Né? Foi isso que aconteceu com o povo de Sodoma e Gomorra. Então a coisa foi criando uma proporção muito grande onde que já estava fugindo do controle, não do controle de Deus, porque Deus tem tudo nas suas mãos, né? Mas o povo não queria. Então Deus deu o livre-arbítrio para a gente escolher se a gente vai querer ou não, né? Então, por causa desses pecados, Deus destruiu, né, duas cidades por completo. Mas o que eu quero dizer com isso, afinal? Qual é a mensagem que eu quero trazer hoje para nós? Que muitas vezes nós estamos destruindo o nosso coração sem menos a gente saber a real verdade disso, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa que para a gente é boa, mas será que Deus está gostando disso? Será que Deus está aprovando isso? Eu já tive aqui, a gente tem bastante jovens aqui, né? A gente sabe que hoje a gente tem que falar sobre a sexualidade, a gente tem que falar sobre as consequências daquilo que acontecem prematuramente na nossa juventude. Então, o que Satanás vai querer fazer? Ele vai querer fazer com que a nossa cidade de Sodoma e Gomorra, que a gente traz dentro do nosso coração, seja destruída também. Então, é nisso que nós devemos prestar muita atenção hoje com as pequenas coisas que a gente acha que não tem problema, né? Hoje é muito fácil a gente encontrar fotos, vídeos na internet em relação a isso que a gente está falando aqui, né? Sobre sexo, e não só o sexo na adolescência, enfim, mas o sexo é você sozinho, tipo uma masturbação que você está gerando ali você está gerando como é que eu vou falar assim? Você está gerando
algo que você acha que um prazer um só, você esquece tudo aquilo da natureza de Deus, que é o homem e a mulher, né? Os dois casam, se juntam para formar uma família. Então você deixa tudo isso de lado para você querer buscar o seu próprio prazer, o prazer do seu corpo. E tudo isso, a gente sabe que é Satanás que coloca essa seta na nossa mente, né? Quando a gente é jovem, eu sei porque eu já fui jovem, já passei por isso várias vezes. Me arrependo muito. Por quê? Porque hoje a gente não entende quando a gente é novo, mas quando nós estivermos mais velhos, né, com mais experiência, a gente vai trazer uma consequência disso que a gente fez hoje. Por quê? Porque isso vai se tornar um vício. Muitas pessoas não conseguem fugir. Então você entra dentro de um casulo que você não consegue sair, entendeu? Você vai levar isso para a sua vida. Isso vai ficar uma coisa assim, ó, obscura dentro do seu coração. Então, por isso que é muito importante a gente estar tocando nesse assunto, para a gente não deixar brecha para Satanás. Se você faz, pare de fazer. Se você já fez e se arrependeu, amém, não volte mais a fazer. Ou se você está pensando em fazer, então eu jogo um alerta aqui para a gente. Pare, pare, pense, analise e ore ao Senhor. Porque é Ele que vai dar a direção. Na minha adolescência, eu não tive isso. Hoje, vocês que estão aqui, vocês estão tendo essa oportunidade, essa chance que Deus está dando para que a gente olhe isso com um olhar cauteloso, né? Com um danger assim na nossa mente, um perigo, um alto perigo. Aqui eu não posso mexer, porque não está na minha hora de entrar aqui, entendeu? Eu tenho que casar, eu tenho que buscar a minha virgindade, ela tem que ser algo blindado, para que assim o Senhor possa, né, descarregar uma nuvem, uma chuva de bênção sobre a sua vida. Então, se você não fez, ou se você pensa em fazer algo desse tipo, ou procurar alguns vídeos na internet, ou ficar assistindo alguma coisa nessa promiscuidade que a gente está falando aqui a respeito de sexo, a respeito dessas coisas imorais, né? Muitas pessoas, a gente sabe que fazem isso, muitos jovens ou adolescentes, escondido, achando que ninguém está vendo. Mas não importa qual é a pessoa que vai ver ou qual é a pessoa que não vai ver. O que importa é que o Senhor vê todas as coisas. Quando você estiver no mais, quando você achar que você estiver no mais solitário possível, sem ninguém por perto, ali Deus está. Imagine que você está fazendo algo terrível e Deus está com os anjos no teu lado, olhando aquilo, se entristecendo, né? Você entristecendo o coração de Deus quando você está sozinho. A Bíblia fala que quando a gente quer ter uma intimidade com o Senhor, nós devemos entrar no nosso quarto e trancar a porta, porque em secreto Deus nos visita. Então agora você imagine em secreto você fazendo mal. Deus vai estar ali? Os anjos do Senhor vão estar ali. E aí? Qual é a resposta que nós vamos dar para Deus? Nós entramos no nosso quarto para ter essa intimidade com Deus, ou nós estamos entrando não só no nosso quarto, mas em qualquer outro lugar escondido para ter uma intimidade conosco mesmo? Então, isso que nós devemos parar e refletir e pensar. Senhor, eu não quero fazer isso, eu não preciso disso. Eu sou a tua natureza. A Bíblia diz que conforme a semelhança, a sua imagem, Deus nos formou. Então, esse é um alerta que eu queria trazer aqui para vocês, porque essa semana a gente está vindo debatendo algumas coisas a respeito disso, que estão atingindo principalmente a nossa juventude, né? Não só a nossa juventude em si, mas o foco principal de Satanás é que você cresça com isso com você, porque é dali que você vai cair numa prostituição, num adultério, em traição. Então, hoje, a gente acha que é normal. Não.
Não é normal. Porque isso é uma porta que abre para que você entre, muitas vezes, num caminho sem volta. Porque tudo que você não consegue controlar, dizer, não, eu não quero e pronto, não vou fazer. Tudo aquilo que você não consegue fazer isso, não consegue controlar, é um vício. Isso se torna um vício. Então você é uma pessoa viciada. E a pessoa viciada, ela precisa de ajuda. Ela tem que se ajudar, você tem que se abrir com as pessoas mais chegadas a você. Você tem que confessar para Deus tudo aquilo que você está fazendo e confessar com essa pessoa que você mais confia para que haja uma cura e uma libertação. A gente precisa ser liberto disso o quanto antes. Se a gente não fizer isso, não vai dar tempo. E a nossa Sodoma e Gomorra que está dentro do nosso coração vai ser destruída. E o pior, Deus destrói tudo. Não fica nada. Nada. A própria Bíblia fala que Deus é misericordioso em amor, em paz, mas ele também se ira. Ele também se ira pelas coisas que nós fizemos errado a palavra dele. Porque ele deixou um manual de vida para que a gente seguisse esse manual. Hoje, tudo que você compra vem um manual, basta a gente ler. A gente quebra, a gente danifica por não ter a paciência de ler o manual e dizer, poxa, era assim e eu fiz desse jeito. Mas eu achava que era assim. E eu fiz da outra maneira. Quebrou. E agora? E agora Deus vem com a sua misericórdia hoje e diz para você assim, ó, ei, eu vou consertar tudo aquilo que você cobrou, que você quebrou. Mas que você possa ter esse arrependimento dentro do seu coração. Assim como ele fez com Abraão. Deus falou para ele e disse, se houver um justo naquela cidade, eu não vou destruir. Mas, por infelicidade de Abraão, não existia esse justo. Deus ainda foi tão misericordioso com a descendência, porque Deus prometeu essa descendência para Abraão, que mandou ainda 2 anjos ir lá e tirar a parentela de Abraão. Não, os 2 anjos vão lá e vão tirar a tua parentela de lá. Então Deus tira Ló e sua família da terrível desgraça que foi naquele dia. Você imagine vindo fogo do céu. Não tem para onde você fugir, não tem para onde você se esconder, não tem mais o que fazer. Pronto, já foi decretado. Aquelas pessoas morreram com essa promiscuidade, com esses pecados dentro do seu coração. E agora a única coisa que vai bastar, a única coisa que resta para essas pessoas é sentar perante o juiz e ser julgado por ele. Porque só o coração Deus pode sondar. Nós não podemos julgar e nós não podemos fazer nada. O único julgamento que vem é de Deus. Mas mesmo assim, depois disso tudo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, pela sua misericórdia, Deus manda um advogado para que hoje a gente possa explicar para esse advogado, Senhor, eu não quero mais ser assim, me ajuda. Advoga contra todas as coisas ruins e obscuras que tem ou que vem na minha mente, para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, mas para isso a gente deve, o nosso dever é se arrepender e não cometer mais. O que eu peço para vocês é que a gente reflita a respeito dessa palavra, que a gente possa ter as pessoas com quem a gente possa se abrir, né, confessar e dizer, Senhor, me ajude, porque eu preciso de Ti. Quero agradecer a cada um de vocês, por vocês terem dado esse tempinho de vocês para estar recebendo esse alerta. Eu creio que é um alerta do Senhor, né? Que a gente possa ter o nosso coração aberto para tudo aquilo que for bom e fechado para tudo aquilo que for ruim. Feche a porta da sua mente. Qual é a porta da minha mente? São os meus olhos. Feche os seus olhos para o mal. Se afasta de tudo aquilo que for impuro, que certamente Deus vai limpar. Ou Deus vai manter limpo aquilo que já é limpo. Amém, queridos? Muito obrigado. E que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que o Senhor faça resplandecer a sua face, que um dia Ele falou, que o homem seja feito a minha imagem, a minha face,
a minha semelhança, que essa face possa resplandecer diante de nós, que o Senhor faça aquilo que Ele fez desde o princípio da terra, nos mantendo em retidão à sua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.